E aí, gente? Quero matar meu chefe. Às vezes acontece, né? No dia a dia, na pressão, nos desafios de cada dia, às vezes vem esse sentimento. Então o objetivo do nosso conteúdo hoje é realmente ver se essa é a única saída ou se tem meios, formas de nós aprendermos a lidar com essas sensações, com esses sentimentos, com essas emoções e de fato começar a controlar os nossos impulsos, os nossos desejos. Coloco aqui vontade de matar o meu chefe, mas pode ser várias e várias outras situações que às vezes parece que fogem ao nosso controle. Aquela irritação excessiva, aquele nervoso, aquela preocupação exagerada, aquele medo, aquela angústia. Será que é possível controlar esses sentimentos? Nós vamos entender hoje que existem dois mecanismos que nos levam a ter esses comportamentos, essas sensações, esses sentimentos e essas atitudes. Então eu vou falar para vocês sobre o modelo reativo, que é aquele que funciona no automático. Vou falar para vocês também sobre o modelo proativo, que é aquele que nos ajuda a nos levar não pelas emoções, mas pela nossa razão, que nos coloca no controle da nossa vida e não mais sermos controlados por ela. Eu vou trazer um estudo de caso para vocês de um profissional que viveu isso na pele e também vou compartilhar um pouquinho do como isso funciona e tem funcionado para mim ao longo desses anos como profissional atuando em várias empresas, tá bom? Muito bem. Primeira coisa importante para a gente entender é que existe um estudo que caracteriza o que se chama modelo reativo. O que é isso? Esse modelo reativo ele é feito com base em estudos deterministas. O que seria esse estudo determinista? Esses estudos eles defendem que o ser humano é fruto do meio ambiente, do meio onde ele está inserido e que ele sofre influência deste meio e isso determina quem ele é. Se ele é uma pessoa triste, desanimada, raivosa, irritada, descontrolada, a culpa não é dele, a culpa é do ambiente onde ele foi criado. Da mesma forma que se diz assim, puxa, quem nasce na favela, no meio dos bandidos, nos meios dos ladrões, não tem escapatória, vai crescer e vai nascer e vai se formar um bandido. Mas será que é verdade? Será que todo mundo que nasce numa favela, no meio de tanta situação realmente caótica, será que todos viram bandidos? Será que todos estão destinados a serem bandidos? Ou será que o ser humano possui escolha? Será que ele pode dominar os seus impulsos? É isso que a gente vai entender. Mas primeiro eu quero que vocês vejam o que estas teorias dizem sobre o comportamento humano. Então o modelo determinista ele vai dizer que tem 3 tipos de modelos deterministas. Um modelo é o que se chama determinismo ambiental, o outro é o determinismo genético e o outro é o determinismo psíquico. O que significam esses 3? Então o primeiro vai dizer que uma pessoa ela vai ter um determinado comportamento, uma determinada atitude com base no ambiente onde ela está inserida. Então alguém ou algo que faz parte do seu meio ambiente é o responsável pela situação que ela está vivendo. Então sempre vai ter um culpado. Se a pessoa está ganhando abaixo do que ela esperava, se a pessoa está irritada, se a pessoa está sendo cobrada, se a pessoa está de alguma forma numa situação que ela não está feliz com aquela situação, ela vai sempre culpar alguém. Então alguns vão dizer, a culpa é do meu chefe, a culpa é da minha esposa, do meu esposo, a culpa é do governo, a culpa é da minha cidade, a culpa é do meu vizinho, a culpa é dessa máquina que não funciona, a culpa é do meu caminhão, a culpa é desse monte de carga que eu tenho. Sempre vai ter alguém ou alguma coisa que te coloca nessa situação de estar irritado, de estar nervoso, de estar descontrolado, de não estar no controle da sua vida. E aí, quando você não está no controle, você acaba se vendo, se colocando como uma vítima. Alguém ou alguma coisa colocou você nessa situação. Então, o determinismo ambiental vai dizer que o meio onde você está inserido foi o responsável ou tem sido o responsável por tudo isso. Você não é o responsável, nós não somos os responsáveis. O responsável é alguém ou alguma coisa fora de nós que nos faz sentir assim. Então, o determinismo ambiental vai dizer isso. Tem um outro determinismo que é o determinismo genético.
O que esse determinismo genético, segundo essa teoria determinista, ela alega? Ela vai dizer que tudo que nós somos está no nosso DNA. Então, nós herdamos isso dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais ali. Por exemplo, a culpa é dos seus avós, dos seus tios, do seu pai, da sua mãe. Por causa deles é que você é mal-humorado, por exemplo. E tem pessoas que até dizem isso, né? Sabe por que eu sou grosso assim? Porque eu não tenho paciência? Porque meu avô não tinha paciência. Sabe por que eu grito assim? Porque meu avô gritava. Está na minha genética, está na família. E tem uns que até vão dizer, né? Eu sou filho de italiano, ou eu sou filho de espanhol, então eu sou nervoso mesmo, eu sou irritado, eu falo assim, falo com as mãos, não sei o quê. Então, vão argumentar, vão dizer que eu tenho esse comportamento, aquela pessoa tem aquele determinado comportamento mais explosivo, por exemplo, porque ela herdou isso dos seus ancestrais, está na genética dela. Todo mundo na minha família é assim, então não tem jeito, eu tinha que sair assim também. E tem uma outra forma de determinismo, que é o determinismo psíquico. O que essa teoria vai dizer? Vai dizer que o comportamento, a atitude que nós temos, muitas vezes são resultado das nossas experiências traumáticas ao longo da nossa vida. Então, de repente, a culpa é do seu pai que não te amou, dos grupos que te excluíram quando você era criança. Então, o que acontece? Esses elementos, eles existem? Sim, eles existem. Eles fazem parte da vida e da composição da vida humana, de cada uma das pessoas. A gente sabe que nós vivemos, estamos inseridos, desde quando nos entendemos por gente, em um determinado ambiente. E este ambiente tem um tipo de padrão, de comportamento, de cultura. Cada família tem um jeito de ser, um jeito de pensar, de lidar, de conviver. Na minha família é assim. É tradição na minha família fazer isso. Então, sim, nós adquirimos alguns hábitos que vêm do nosso ambiente. Tem uma frase que diz assim: nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Então, o comportamento dos outros tem impacto e pode influenciar o nosso comportamento? Pode. A genética também pode influenciar o nosso comportamento, a nossa atitude? Pode. Assim como os traumas da nossa vida também podem influenciar? Podem. Por exemplo, imagine uma criança que com 7 aninhos precisava apresentar um trabalhinho na escola, na frente dos coleguinhas, e fazer uma tarefa lá na lousa, que às vezes todo mundo morria de medo de ir lá para frente, né, na lousa, fazer como é que estava a sua tarefa. Imagine que essa criança fez, e quando ela foi falar para todo mundo qual foi o exercício que ela teve que fazer, ela não conseguiu, ficou com medo, ficou com vergonha. E de tanta vergonha, ela fez xixi nas calças. E aí todo mundo começou a rir dela, ela chorou mais ainda e saiu correndo da sala. Talvez isso pode gerar um trauma nessa criança, e às vezes ela nunca mais vai se sentir confortável de estar na frente de outras pessoas e falar em público. Porque às vezes ela nem se lembra dessa situação, mas existe dentro dela um medo, um pavor, um receio de que em algum momento aquilo vai acontecer de novo. Então ela começa a evitar essas situações e ela perde oportunidades na vida dela. Não consegue ir bem numa entrevista de emprego, não consegue ir bem numa faculdade e começa a sofrer com isso pro resto da vida. E se essa pessoa não tiver, por exemplo, a oportunidade que nós estamos tendo aqui hoje de entender e estudar um pouquinho sobre isso, às vezes ela vai passar a vida toda dela culpando aquele episódio que ela viveu na vida dela, aonde a professora colocou ela naquela situação, e por culpa daquela professora é que hoje ela não consegue falar em público. Se aquela professora não tivesse feito ela ir para frente da classe, talvez ela não teria esse trauma hoje. Veja, em todas essas situações, o que acontece é que outras pessoas ou outras situações são os responsáveis pelo sofrimento que a gente carrega hoje. Por isso que o termo aqui é determinista. O que significa a palavra determinado, determinista? A palavra significa que você não pode fazer nada, está determinado que vai ser desta forma. Então, se você viveu num ambiente onde você só era espancado, quando você
crescer, você, por conta desse ambiente, vai ter essa atitude violenta, seja com quem for. Você vai dar patada porque você só levou patada na sua vida. E aí a grande questão que a gente faz é, será que realmente esses modelos definem quem é o ser humano? E eu estou mostrando para vocês aqui estudos que são sim estudos científicos, mas que é importante que se diga, todos esses estudos foram feitos inicialmente com animais e depois com pessoas com algum problema, alguma debilidade emocional. O que isso significa? Que sim, esses testes tiveram essa observação de ver que o ser humano se comporta assim. Agora, o ser humano é muito mais do que isso. Ele não é alguém que simplesmente funciona no automático. A gente pode funcionar no automático. Existem sentimentos, sensações que a gente carrega e que às vezes a gente nem sabe por que tem aquele ódio, tem aquela irritação. Chega num lugar, pessoas que às vezes têm aquilo que se chama de claustrofobia, né? Já ouviram? Pessoas que têm medo de ficar num ambiente fechado, não conseguem andar de elevador, tem que ir pela escada. Às vezes, em algum momento, ela pode ter passado por algum trauma, que ela ficou presa num banheiro, por exemplo, e ela não sabe porquê, mas ela não consegue ficar em lugar fechado. Mas será que nunca mais ela vai conseguir fazer isso? Será que é possível reverter? E a grande novidade é que sim, é possível, e que a gente só precisa aprender a desenvolver a capacidade de controlar os nossos impulsos e as nossas emoções. Então, primeiramente, mostrar para vocês que existem estudos que mostram que o ser humano, uma vez que ele passou por essas experiências, não tem mais jeito, está lascado, vai ter que ser assim pro resto da vida. Mas existem novos estudos sobre o comportamento humano que têm mostrado que o ser humano pode ir além disso. Ele pode vencer essas dificuldades. Por exemplo, uma pessoa que passou por aquela experiência do trauma, de ser ridicularizado na frente dos coleguinhas por ter feito xixi diante de todo mundo e que ele pensa assim, nunca mais vou falar em público. Se ele trabalhar essas sensações e emoções, ele consegue reverter isso, ele pode voltar a falar em público, ele pode vencer esse trauma, é possível, assim como qualquer dificuldade. Como funciona esse modelo reativo, esse modelo determinista? Funciona à base do que se chama estímulo-resposta. Vamos ver em alguns ambientes que a gente já viveu isso, ou algumas frases, né? Frases do tipo, quando a pessoa fala assim, bateu, levou. Então isso já fica para nós automático, né? É estímulo e resposta, bateu, levou. Toma lá, dá cá. Olho por olho, dente por dente. Escreveu, não leu, pá, comeu. Então essas coisas vão ficando dentro da gente e aquilo vai ficando automático. Então o que é o estímulo e resposta? Você recebe um estímulo, alguém chega e começa a te irritar, por exemplo, faz algo para você que você não gosta, aí de raiva, no automático, você vira um supapo na cara do cidadão. Só que aí você não vai falar assim, a culpa não foi minha, não foi minha mão que bateu na cara dele, foi a cara dele que veio na minha mão. Porque esse cara aí ficou me irritando. Foi ele, a culpa foi dele. Se ele não tivesse me xingado minha mãe, xingado minhas filhas, eu não tinha sentado o porrete nele. Então, a gente começa a fazer da seguinte forma, estímulo-resposta, automático, bateu, levou. Ah, mas ele bateu primeiro, ele me xingou primeiro, ele me tirou a paciência. Então a gente vai vivendo nessa condição de alguém me faz sofrer, alguém estraga a minha vida, é alguém que me atrapalha. Vamos de novo, isso tudo acontece? Acontece. Só que quando você aprende e começa a trabalhar isso que nós estamos falando agora, você começa a assumir o controle. Não precisa ser assim, a menos que você queira, e aí é importante dizer isso. O fruto, o resultado de você ter sido agredido verbalmente, alguém ter te xingado, você virado um murro na cara dele, não foi porque a pessoa fez isso. Ela pode até ter feito, ela tem a parcela dela de ter te irritado, mas a escolha de dar um supapo na cara da pessoa é nossa. Eu poderia ter feito uma outra escolha? Poderia. Não preciso necessariamente falar assim, essa é a minha única saída, o cara me irritou, agora ele vai ter que pagar, ele vai ter que se ver. Meu chefe está pegando no meu pé, não aguento mais, agora eu quero matar ele, e vai ter que ser assim? Não necessariamente. Então,
É assim que esse modelo funciona. Como é que a gente transforma isso? Saindo do modelo reativo para o modelo proativo. O que seria esse modelo proativo? É a capacidade de você ser responsável pela sua própria vida. Mesmo que você sofra impulsos, mesmo que você sofra estímulos, mesmo que alguém te agrida, mesmo que o governo não vá bem, mesmo que você esteja passando por dificuldades financeiras, você começa a ter a capacidade de estar no controle. Puxa, eu quero me sentir assim, eu quero continuar vivendo com essa angústia, com esse sofrimento, eu quero sentir esse ódio, eu quero continuar com a vontade de matar aquela pessoa. Você começa a perceber que você tem escolha e que você não precisa ir pelo caminho do automático. Ah, mas eu estou sentindo. É verdade, o sentimento ele está ali, ele está presente. Mas você vai ver que se você aprende a controlar esses sentimentos, novos sentimentos podem surgir. Inclusive sentimentos de misericórdia, sentimentos de perdão, sentimentos de você escolher ficar em paz, ao invés de perder o sono. Quantas e quantas pessoas perdem o sono por causa dessas situações? A pessoa entra num estágio de tanto ódio, tanta mágoa, tanto rancor, tanto ressentimento, que às vezes a coisa aconteceu há 30 anos atrás. Mas é como se estivesse acontecendo todos os dias. Alguém chegou para ela e a magoou, a ofendeu, a humilhou diante dos outros. Xingou você, por exemplo, e isso já faz anos. Só que aquela mágoa fica que parece que todos os dias aquele problema está se repetindo, está acontecendo. Aquele sofrimento está te martirizando e você não consegue se livrar dele. Imagine se você tivesse a capacidade de conseguir se libertar de todo o sentimento de angústia, de raiva, de ódio, de desânimo e começar a estar mais no controle da sua vida. Se sua vida está indo para o buraco, você fala, cara, eu não quero que a minha vida vá para cá, eu quero que ela vá para o caminho do sucesso, para o caminho do crescimento, para o caminho da paz, para o caminho da alegria. Eu quero crescer como profissional, eu quero crescer como ser humano. E a verdade é que você pode fazer essas escolhas. Como que a gente consegue fazendo isso? Mudando o que normalmente o outro modelo tinha. Lembra? No outro não tinha essa parte aqui, só tinha estímulo e resposta. Era bateu, levou. Olho por olho, dente por dente. Agora você começa a entender que no modelo proativo vai continuar existindo o estímulo. O fato de você começar a ser uma pessoa mais proativa não vai te isentar, não vai te blindar de repente levar uma fechada no trânsito, não vai te impedir de às vezes ter que lidar com uma pessoa que te insulta, te agride, tenta às vezes te humilhar, te maltratar, não vai te impedir de passar por um problema ou por uma dificuldade. Só que ao invés de você reagir automaticamente, bum, já dá a resposta explosiva, você começa a entrar num campo que a gente chama de área de liberdade. E essa, meus amigos, é uma das maiores e mais maravilhosas graças presentes que Deus deu para nós seres humanos. A liberdade, a capacidade de fazer escolhas na nossa vida. E preste muita atenção nisso, que é muito importante. Os animais, por exemplo, que até possuem uma capacidade mental, né? Se você treinar o cachorrinho para dar a patinha, ele vai dar a patinha. Só que diferente dos animais, nós temos a capacidade de fazer escolhas. Os animais não têm. Então está determinado que eles vão ser assim para cada vez. Se você treinar ele dar a patinha, toda vez que você der o comando, ele vai dar a patinha. Não tem assim, hoje eu estou cansado, não quero, não vou. Se você deu o comando e treinou, adestrou ele, ele vai fazer isso. Porque ele não tem essa área de liberdade como nós. Nós, seres humanos, ao contrário, se ao longo da nossa vida, por conta de um daqueles cenários, ou o ambiental, ou o genético, ou o psíquico, né? Nos levou a ter um comportamento, diante de uma fechada, eu já não tem jeito, cara, eu vou atrás do cara e vou tirar satisfação com ele, ou eu fecho ele também, ou eu falo um monte pra ele, ou eu desço do cara e soco a cara dele. E por isso que às vezes a gente vê até morte no trânsito, né? O cara vai, desce do carro, vai brigar com o outro, porque não consegue
se controlar. Mas será que é possível? Sim, existe essa capacidade, diferente dos animais. Os animais não têm isto. Nós, seres humanos, temos. O que significa isso? Que diante de qualquer estímulo que você recebe, você não precisa agir no automático. Você pode parar, e aquela história de falar assim, nossa, mas funciona fazer isso? Parar, respirar, contar até 10. Por que as pessoas propõem isso? E existe até um fator científico, que eu não sei se vocês sabiam, mas o que dispara esses impulsos em nós, além de toda essa estrutura que eu já falei para vocês, né? Dentro do nosso cérebro existe uma parte dele que chama amígdala. É ela que é responsável por esses estímulos que vão nos irritando, que vão nos levando diante dessas situações, que ela aciona todos esses gatilhos dessas experiências que nós vivemos ao longo de toda a nossa vida. Só que se você consegue ficar, por exemplo, 10 segundos ali sem tomar atitude, a reação, dá vontade de pegar a pessoa e esganar. Às vezes isso é na hora, mas se você se segura, faz o exercício, por exemplo, de respirar, contar até 10, esta parte do nosso cérebro ela vai ficando com cada vez menos impulso e você vai passando a ter mais capacidade de controlar. Então, se você espera, não toma uma atitude precipitada, que é o que acontece na maioria das vezes. Quando a pessoa está irritada, está nervosa, a maioria delas quer tirar satisfação na hora. Se você está recebendo uma afronta aqui, é na mesma medida, é na lata. E se você consegue esperar, você depois de um tempo pode até voltar a falar sobre aquilo. Mas você vai conseguir falar de uma forma mais controlada. A gente vê isso muito em casa. Marido e mulher, se você vai na mesma toada do problema que está acontecendo naquela hora, a coisa só fica pior. Então, o que é o recomendado? Espera um pouquinho. Não se toma decisão no calor do momento, na hora que você está com o sangue quente. Espera um pouco, espera baixar a poeira, espera passar a raiva, depois vai e conversa. Você vai ver que o resultado vai ser diferente do que se você no impulso, na raiva, começar a querer discutir alguma coisa. É murro na mesa que vai acontecer, é copo que vai voar para não sei onde, é murro que a gente vai dar em parede, a gente vai perder o controle. Então esses exercícios vão nos ajudando. Vamos ver um exemplo na prática, tá? Então esse aqui é o exemplo de uma empresa onde tinha um diretor que era casca grossa, que era um rolo compressor, passava por cima de todo mundo, desrespeitava todo mundo. E ele era um diretor e ele tinha um grupo de gerentes abaixo dele. E ele cobrava todo mundo como se todo mundo fosse bicho, né? E mandava mesmo. E aí, ao longo da história, vai mostrar que existia um desses gerentes que era proativo. Então tem os demais que são reativos e tinha esse gerente em particular que era proativo, que aplicou um pouquinho disso que eu estou falando para vocês. E aí ele conseguiu transformar esta realidade a partir desses comportamentos. Vamos entender. O chefe era grosso, estúpido com todo mundo, inclusive com esse carinha aqui. Os outros reclamavam, desejavam que esse chefe fosse embora. A solução do problema deles era quando esse chefe sumisse. Para esse carinha aqui proativo, esse outro profissional que era proativo, ele passava pela mesma coisa, sofria igual os outros. Só que mesmo assim ele tinha uma escolha, ele tinha uma postura diferente. Ele olhava para aquilo que o chefe queria dele e entregava. E muitas vezes entregava a mais do que o chefe estava procurando. Então ele não deixava de fazer o trabalho dele, ele fazia com excelência, com maestria. E o que começou a acontecer? Ele mudou o comportamento, mudou a atitude, ele começou a ter uma atitude diferente dos colegas, a atitude do chefe dele foi mudando para com ele. Então imagine a cena, aquele chefe que descia porrada em todo mundo, gritava com todo mundo, e todo mundo só reclamava, a solução do problema deles era quando esse chefe saísse, aí as coisas iriam melhorar, era assim que a maioria pensava, menos aquele profissional. Aquele profissional tinha uma postura, um pensamento, uma atitude diferente, ele era proativo. Então o que ele fazia? Ele tinha uma atitude diferente dos demais, ele tentava ver aquilo que o chefe tinha de bom. O que o chefe está querendo? O chefe quer isso, então eu vou entregar o que ele está querendo. E às vezes entregava até mais do que o chefe queria. O que aconteceu? Esse chefe começou a olhar para esse profissional e falar, pô, esse cara é diferenciado. Começou a elogiar, começou a valorizar.
E com os outros, ele metia a bronca. Com ele perguntava, e aí, o que você acha que a gente deve fazer nessa situação aqui? Imagine a cena, você tem um chefe que gritava com todo mundo, imagine, grita com todos nós aqui, e de repente com um que é proativo, o chefe trata diferente. O que você acha que a gente tem que fazer? E aí ele vira para os outros, cambado vagabundo, vamos trabalhar, vamos, vocês têm que fazer as coisas certas. E aí, o que você acha que a gente tem que fazer hoje? O que você acha que é melhor para a empresa? Como é que você acha que a galera se sente? Além de ficar chateado com o chefe, vai começar a ficar chateado com o cidadãozinho ali, vai falar, puxa saco. Mas foi o que começou a acontecer com o cidadão aqui, entendeu? Ele nem fazia nada contra os colegas, ele só estava fazendo o papel dele, ele estava tentando exatamente ser proativo. Então olha só o que começou a acontecer. Sempre a pessoa reativa vai olhar o outro. Sempre a pessoa reativa vai encontrar alguém ou alguma coisa para culpar. Ele não consegue ser responsável, como o proativo é. O proativo fala, peraí, meu chefe está pegando meu pé, estou querendo matar ele, mas tem outro caminho? Puxa, o que ele está me pedindo? Puxa, mas ele é um grosso, ele é um estúpido. O que o proativo faz? Ele separa o que do como. O que é isso? O como é o jeito que o chefe fala, às vezes mandando, gritando, berrando. E o que é? Peraí, o que ele está pedindo? O que ele quer que a empresa alcance a partir do trabalho que eu executo? E aí ele separa o como do o que. E faz o que, entrega o resultado. Enquanto os demais ficam olhando no como. Ah, você viu como que ele falou comigo? Você viu como que ele me tratou? Mas saindo daqui eu meto no pau. Ele vai ver, eu vou meter um processo. A pessoa não consegue se libertar e entender que ela tem o poder de fazer uma escolha diferente. Ele acha que as coisas só vão mudar quando aquele chefe for punido, quando ele for mandado embora, e assim as coisas vão caminhando cada vez pior. Então os colegas também olhavam para ele desta forma. E aí o que aconteceu? Então esse gerente, pela escolha dele, começou a transformar aquele ambiente. Primeiro ele transformou o chefe dele. O chefe dele mudou com todo mundo? Não, mudou com ele, porque ele teve uma atitude diferente. O chefe continuou sendo o chefe, mala, grosso, estúpido com todo mundo. Só que com ele mudou o comportamento. Por quê? Porque ele mudou o comportamento. Ele começou a ter uma postura e uma atitude diferente, uma atitude proativa. Ele entendeu que o futuro, o sucesso dele está na mão dele e não na mão do chefe. O chefe continuava sendo grosso, inclusive com ele. Só que aí ele falava assim, peraí, o que e o como? O que o meu chefe quer? Ah, ele quer isso? É isso que eu vou entregar. E vou entregar a mais. E aí o chefe começou a falar, puxa, esse cara é bom, esse cara é diferenciado. E aí começou a olhar para ele diferente do que ele olhava para os demais. E começou então a valorizar aquele profissional. E os colegas começaram a ficar com ciúme. Cara folgado, puxa saco, fica ali mamando na teta do chefe. Por isso que o chefe gosta dele. Só que aí esse profissional foi proativo também com os colegas. E falou para os colegas, gente, se vocês não mudarem, o chefe não vai mudar. Então, ele vai ser desse jeito para sempre. Você tem a escolha de continuar culpando o chefe e querer matar ele, ou você tem a oportunidade de começar a ter uma postura, uma escolha, um sentimento diferente, viver bem, viver feliz. Quando você entende que você pode estar no controle de qualquer situação, você leva ela para onde você quiser. Eu não sei o que você está vivendo ou passando na sua vida hoje. Eu não sei quais são os desafios na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia. Eu quero que você perceba o seguinte, quais são os sentimentos que você está tendo hoje? Está feliz? Está realmente do jeito que você gostaria? Puxa, Augusto, não está ainda não, estou chateado, estou triste, estou desanimado. Cara, eu estou querendo matar um, que só se passar na minha frente hoje, eu nem peço mais para Deus, como que o pessoal fala? Eu nem peço mais para Deus força, porque se eu tiver força eu esbago o primeiro que passar na minha frente. Então eu peço paciência, porque eu não estou aguentando mais. Então, você começa a entender que você pode mudar isso. Como é que faz? Começa a pensar como é que você gostaria que fosse. Como é que você gostaria que o seu trabalho, a sua atividade, os seus sentimentos acontecessem no seu dia a dia. E começa a entender o que você precisa para fazer isso acontecer. Enquanto a sua resposta for, o chefe tem que fazer isso, a empresa tem que fazer aquilo, minha mulher tem que fazer isso, não sei o que, enquanto a solução para o seu problema estiver na mão dos outros, você vai ser vítima, você vai ser refém.
Você vai ter que esperar a boa vontade dos outros para eles escolherem um dia melhorar as coisas para você. O teu chefe passar a ser bonzinho, com pó de pirlim-pim-pim, e começar a te tratar bem. A empresa começar a te valorizar e te reconhecer. Sua família deixar de te trazer um monte de problema para te encher a cabeça, que já tem um monte de problema no dia a dia. Enquanto a nossa solução está na mão dos outros, a gente vai sofrer. Agora, quando eu começo a entender que a solução não está na mão dos outros, não está na mão do meu chefe, não está na mão da minha empresa, não está na mão da minha família, está nas minhas mãos, eu começo a levar a minha vida para onde eu quero. E a primeira coisa que acontece é a sensação de liberdade, de paz, de você começar a perceber que cada dia mais você pode construir uma realidade, uma história, uma vida diferente, desde que você queira. Eu vivi isso. Um determinado período que nós tivemos um gestor, e esse gestor, ele era muito difícil, né? Não só com a gente, com todo mundo. Então era crítica, nada que a gente fazia estava bom, a gente se matava, tentava fazer o resultado acontecer, mas não era reconhecido, não era valorizado, as coisas não aconteciam. E aí nós fomos num treinamento. E nesse treinamento o palestrante falava essa frase aqui para nós, ó: os outros mudam quando eu mudo. E aí a gente começou a aplicar isso no nosso dia a dia. Os outros mudam quando eu mudo. E aí eu e minha amiga conversando, falando assim, mas será que isso funciona? Será que realmente se a gente mudar, a nossa chefe vai mudar? Porque é difícil ali. Falei, vamos fazer o teste. Vamos entender o que ela está querendo de nós e vamos tentar entregar. Vamos parar de reclamar dela, porque eu e minha amiga era assim, a gente ia pro café, só falava mal da chefe. Ficava engasgado, ia para casa, ficava remoendo as coisas que aconteciam. A gente falou assim, peraí, é assim que a gente quer? Não, vamos ter uma postura diferente. E realmente começamos a ser mais proativos. Deixamos de olhar as coisas ruins que o nosso gestor tinha e começamos a entender o que ele queria da gente. E começamos a entregar. Quando nós mudamos essa postura, a primeira coisa que aconteceu foi que os nossos resultados melhoraram. A gente começou realmente a perceber que a gente começou a entregar mais do que a gente entregava, porque o tempo que a gente estava lá reclamando, ou às vezes quando o chefe saía, a gente ficava batendo papo, falando mal do chefe, a gente parou, começou a focar no trabalho, começou a fazer a nossa parte, começou a fazer o nosso papel e o trabalho começou a fluir. Consequentemente, esse gestor começou a valorizar, reconhecer, elogiar, e a gente falou, você viu? O chefe está elogiando a gente, ele mudou, o que aconteceu? E aí eu me lembro de ter falado com ela assim, foi o nosso chefe que mudou? Ou foi a gente? Não sei, ele não está mais pegando no nosso pé. Não, vamos analisar. Ele continua pegando no pé dos outros? Continua. Vixe, os outros estão sofrendo miúdo ainda. E a gente? Não. Agora ele elogia, agora ele reconhece a gente. Então quem mudou? Ele continua mesmo. Quem mudou foi eu e você, nós mudamos. Nós escolhemos ter uma postura diferente. Os outros mudam quando eu mudo. A gente, enquanto não entender essa lógica, a gente fica dando um murro em ponta de faca. Querendo que o outro mude, querendo que a coisa mude, que a situação fora de nós mude para ficar melhor para nós. Gente, não vai rolar, não é assim que funciona. Você não tem controle sobre o que está fora. Você não consegue fazer uma pessoa, obrigar uma pessoa a te elogiar, te reconhecer, te valorizar. Essa escolha depende dela. Mas a gente pode mudar as nossas escolhas. O que está no nosso controle, o que está na nossa mão. É desafiador? É desafiador. É do dia para a noite? Não é. Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender que o teu sucesso, o futuro da tua vida, está no teu controle. Deus te deu essa graça. A gente às vezes não fala aquela expressão assim, o problema é meu, a vida é minha. Pois é, aproveita isso que a gente fala com tanta força, mas fala reclamando, porque quando vai ver, a gente acha que o problema é dos outros. Eu estou sofrendo assim por causa de alguém ou de alguma coisa. Avalia, como é que tem sido, o que tem saído da sua boca? As coisas que não estão legais na sua vida, tem sido culpa de alguém ou de alguma coisa? Ou você assume a responsabilidade? Não, tá ruim porque eu não estou tendo uma postura diferente, porque eu não estou tendo um comportamento diferente. Se eu fico deixando na mão dos outros, eu vou continuar sofrendo. Mas se eu começo a assumir a responsabilidade e falo, seja o que for que eu estou passando, eu não quero mais viver isso. Então, que comportamento diferente do que eu tive até agora, eu vou ter para mudar essa realidade? E aí a coisa começa a mudar. E aí a coisa começa a transformar. Qual é o desafio para nós, então, a partir
desse treinamento de hoje. Começa a olhar como é que você está fazendo as coisas hoje. E começa a se perguntar se você não pode fazer diferente. Que comportamentos, que atitudes que você pode fazer diferente? A primeira é essa. Perceba se você está mais colocando a responsabilidade das coisas que estão acontecendo nas costas dos outros ou você está assumindo a responsabilidade. Quando está nas costas dos outros, eu sou vítima. A vítima não pode fazer nada. Fica preso lá esperando alguém libertá-la do cárcere. Agora, se você assume a responsabilidade, você é livre. E você fala, eu quero ser feliz, eu quero crescer na minha carreira, eu quero construir uma família mais harmoniosa, eu quero ser mais feliz. Você começa a correr atrás disso e você alcança. Beleza, turma? Obrigado, grande abraço, até semana que vem, se Deus quiser.